Olá, seja muito bem-vindo ao canal Temor e Tremor. Eu sou Maíli Mesquita, você está comigo em uma jornada de 7 dias praticando as virtudes, que já são meses e daqui a pouco anos. Mas fica aqui comigo, não desiste não, que tem muita coisa boa hoje, tá? Não se esquece logo de ativar o sininho, fazer seu comentário se você está gostando, acompanhando essa série, se você está sendo edificado com esse conteúdo, que é para eu me sentir amada e, claro, útil, né? Para eu prosseguir com essa jornada. A gente vai então falar hoje sobre a fé, uma das virtudes principais para que eu e você possamos ter um jardim frutífero para o Senhor. Para chegar até aqui, eu acho que foi o conteúdo a virtude mais difícil de ser tratada, porque para chegar até o dia de hoje, para gravar, sentar aqui e gravar para você, passou-se dias muito turbulentos aqui em casa, e a gente teve que enfrentar algumas perdas também. E foi muito reflexivo para justamente tudo aquilo que eu vou falar hoje, né? Me lembrou de muita coisa do que o Senhor havia colocado no meu coração quando eu escrevi sobre a fé no meu caderninho de virtudes. Eu ia falar sobre contentamento, sobre felicidade, sobre gratidão, e o Senhor me levou para falar sobre a fé. Eu também aproveitei e coloquei lá no Instagram, abri uma caixinha para que você pudesse compartilhar comigo um testemunho seu de fé, de algo que você pediu ao Senhor, que você buscou ao Senhor em oração e você foi atendido. Ou também um momento em que você não foi atendido, mas sua fé se fortaleceu e você conheceu o Senhor mais de perto. E as pessoas mandaram para um formulário e também abri caixinhas. Eu vou falar aqui. Deixa eu pegar aqui minha água e checar aqui o microfone, porque eu sempre esqueço. Maeli, né? Então, sempre vou esquecer. Minha Bíblia também. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma certeza de que Deus, ele é Deus. Essa consciência de Deus só se dá por meio de um relacionamento. E se sem fé é impossível agradar a Deus, e essa fé só vem pelo ouvir da palavra de Deus, então logo nós entendemos que essa fé, que não é a fé salvífica, não é a fé que nós recebemos por meio da graça de Deus, dada por Deus para a salvação. É uma fé que nós recebemos, mas nós exercitamos essa fé. E o Senhor vai falar também sobre isso. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre esse grão de mostarda que vai virando uma árvore. Ou seja, ele vai crescer e vai multiplicar. Os frutos da fé, essa esperança. Então, sem ela, é impossível agradar a Deus. Então, se nós estamos plantando esse jardim que nós queremos para o Senhor, para ser pessoas mais equilibradas e que deem sabor e que as pessoas vejam Cristo na gente, então a principal virtude é a fé. A fé não é só como se fosse um adubo ou uma ferramenta, como se fosse o portão do jardim. Você adentra esse jardim por meio da fé. Lá dentro será cultivado todas essas virtudes por meio da fé, de um relacionamento com Deus. O portão que leva você a conhecer a Deus e a frutificar nele. Vou apresentar aqui 4 pontos sobre a fé. Vai ver sobre a certeza na promessa de Deus, o fundamento que é o próprio caráter de Deus. A gente vai ver também, eu estou aqui mexendo, porque eu vou olhar para cá, porque eu estou mexendo aqui, eu deixei os pontos todos organizadinhos, né? A confiança nesse caráter de Deus. E o terceiro, a obediência sem compreender. A gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas que andaram em fé e nossos relatos também. E perseverança em meio às provas, até mesmo quando Deus não responde suas orações. E quando também a sua fé é colocada à prova e você não vê acontecer aquilo que você queria, mas Deus continua sendo Deus, é tanta coisa. Então vamos lá. Logo, se é para agradar ao Senhor, pois sem fé é impossível agradar a Deus, tudo será aqui estudado em torno da vontade de Deus, daquilo que Ele revela nas suas Escrituras. Ok? Então vem comigo. Vamos lá para o nosso primeiro versículo, nosso primeiro ponto, que é o que é a fé. Primeiramente, a fé é a certeza. A Bíblia fala o seguinte, em Hebreus 11. Fica aí em Hebreus 11. Já abre em Hebreus 11 que a gente vai ler esse capítulo aqui e vai tirar alguns aprendizados dele. Em Hebreus 11, versículo 1, ele diz o seguinte: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que
não se vê. É a certeza daquilo que esperamos, das coisas que não vemos. Não é um sentimento que vem baseado. Uma coisa, fé não é sentimento. Ah, Maeli, mas é assim, não. Durante a renascença, o período do renascimento, foi separado fé e razão. Mas a fé ela não excluía a razão. Eles eram integrados. Somente com o iluminismo é que a gente vai separar fé e razão, e eles não são mais aliados. Eles são totalmente divididos. No Renascimento, a fé conversava com a razão. E até mesmo era um objeto de estudo. A teologia era quase equiparada à filosofia. Com o iluminismo a gente vai ter uma ruptura. Eu falo isso aqui com propriedade de historiadora. Fé não é um sentimento que ele é volátil, que você pode sentir uma hora, outra não. Você pode ter confiança em Deus e outra não. Fé é uma firme confiança, porque é uma certeza, quase como se fosse algo científico. Mas só que sem a prova científica, você acredita, crê, deposita toda a sua confiança em algo que você não vê. É como se nem precisasse do respaldo científico. Você tem certeza daquilo, mas não é um sentimento, no que eu estou falando aqui, de forma mais abstrata sobre ele. Otimista, tipo, eu tenho fé que vai acontecer, sabe, tudo vai correr bem. Não é um pensamento utópico. Fé é uma certeza, como se a coisa já tivesse acontecido. É uma convicção profunda, baseada em quê? Baseada na fidelidade de Deus. Essa fé, que é uma confiança, não é à toa. Não, ela é baseada em um relacionamento que eu e você vamos ter com o Senhor. Esse relacionamento vai gerar uma confiança, por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Tudo aquilo que ele proferiu, que revela do Senhor, nosso Pai, nós confiamos e aquilo quando nós recebemos no nosso coração gera em nós essa fé. À medida em que você vai conhecendo, você confia. Para uma questão mais simples, para um exemplo mais próximo. Você namoraria ou se envolveria em um relacionamento com uma pessoa, com um homem, com uma mulher que mente para você? Tudo que você fala, você precisa ter um respaldo, alguém para confirmar. Logo, você não vai ter o quê? Uma confiança nessa pessoa. E ela não é fiel a você, uma vez que ela mente. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou, a convicção é muito mais forte de que você pode confiar e caminhar nesse relacionamento de confiança com ele, porque ele é fiel. Não porque você é fiel ou eu sou fiel. Ai, a gente tem muita. Acontece porque eu tenho muita fé. Não, acontece porque ele é fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor permanece fiel. Mas a fé é uma confiança? É. A fé é uma confiança que é gerada por um relacionamento maduro com Deus. Um relacionamento que é baseado pelas escrituras, não pelo que você sente. Não é porque você teve experiências. Não, as experiências elas corroboram, elas confirmam aquilo que você tem aprendido das escrituras e tem se desenvolvido com o Senhor. É a prática desse relacionamento que você vive, do andar com Deus. Essas pessoas, por exemplo, de Hebreus que a gente vai ler aqui, alguns que ele cita, que ele fala sobre Abraão, ele fala os heróis da fé, essas pessoas elas caminharam, e tudo isso que a gente lê deles, dessas obras de fé, só foi possível ser executado e ser assim hoje escrito sobre eles, porque eles caminharam baseados na palavra e na promessa de Deus, que é o ponto que a gente vai começar agora, que é o ponto 1 da nossa base da fé, que é a certeza da promessa de Deus, que ele fala, ele se revela, ele tem prazer em se revelar, em falar para os seus, caminhar com eles. Não existe um relacionamento que não há o quê? Diálogo. Então, se Deus fala, ele promete e ele cumpre. E ele é fiel para cumprir. E onde eu vejo isso? Aqui em Hebreus 11. No capítulo 11, no versículo 23, ele diz o seguinte: sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, pois quem a fez é fiel, ou quem fez a promessa é fiel. A palavra está dizendo o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé que o que ele fala vai se realizar. Essa fé é uma convicção de algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque aquele que falou que ia acontecer, ele é fiel para cumprir. Ele é tão fiel porque ele quer se relacionar com você,
e comigo, ele também é mais fiel ainda para cumprir aquilo que ele prometeu. Estar em um relacionamento com uma pessoa que toda hora você pede algo, ou ele fala que vai fazer algo, a pessoa fala que vai fazer algo, até mesmo uma amizade, ela está sempre deixando você a ver navios, está sempre deixando você na mão, ou não cumprindo com o que prometeu, essa pessoa não é de confiança. Então você nunca vai ter fé naquilo que ela fala. O relacionamento com Deus não é diferente, que é necessário que haja esse diálogo entre nós e Deus, e quando ele fala, gera em nós uma convicção de que ele é fiel. Mas e aí, se ele não fizer? Calma aí que a gente vai chegar lá. E se ele não fizer? A verdadeira fé, ela se baseia nisso, essas promessas imutáveis de Deus, porque ele é um Deus imutável. Não é uma fé cega ou ingênua, sabe? Deus é bom, mas você não sabe o porquê que ele é bom, sabe? É provar e ver do Senhor. E essa fé, ela atravessa o tempo. Por quê? Porque quando Deus promete, às vezes ele não cumpre na hora. Ele vai cumprir no tempo determinado por ele. Então essa fé, ela precisa também estar alicerçada no Deus que ele transcende o tempo. Então não importa quando Deus prometeu para você, ele vai cumprir no tempo determinado por ele, porque ele está além do tempo. Ah, mas eu estou no tempo, eu estou envelhecendo, está passando, não está acontecendo. Estou agoniada, não estou vendo acontecer nos meus olhos. Mas Deus é fiel para cumprir e ele tem um tempo determinado para tudo, para todo bom propósito debaixo do céu. É isso que a gente vê lá em Eclesiastes. E se ele deixou isso escrito, é fato de que irá acontecer. Outra coisa, vamos lá, um exemplo aqui, no próprio Hebreus ele fala que muitos pelejaram e não alcançaram a promessa, mas muitos pelejaram e tiveram essa promessa alcançada pela fé, porque esperaram o tempo devido da promessa acontecer, do jeito que Deus havia falado. E aí você diz, mas eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar, eu não consigo ter fé, porque o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. E por exemplo, você quer muito casar. E aí você já teve até uma promessa de Deus de que você ia casar. Lá na sua igreja, as pessoas forçaram você, porque é muito difícil ser solteira na igreja, né? Convenhamos, é bem difícil. E aí, chegou uma irmã e disse, você vai casar. Você crê que Deus falou com você, confirmou no seu coração, o Espírito Santo confirmou com você e diz, não, eu sou uma pessoa que não vou viver para o celibato, não tenho essa vocação, eu vou casar um dia, você não está vivendo só para o casamento, mas você sabe que você vai casar, você está, meu Deus, quando é que isso vai acontecer, Senhor? Ou talvez a promessa de um filho, que você seria mãe. E o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, né, o reflexo, estou lendo aqui, o reflexo direto do conhecimento que temos de Deus, ele reverbera na nossa fé e mostra se ela é fraca ou forte a partir do nosso conhecimento de Deus. Então, assim, eu vou ter a fé do tamanho do conhecimento que eu tenho sobre o nosso Senhor. Eu preciso conhecer a Deus para eu poder saber que Ele, quando fala, Ele cumpre. Deus, ele cumpre com detalhes. A gente tem até uma brincadeira interna que é Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. E ele cumpre com detalhes, ele tem prazer em fazer isso. Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Só um parêntese aqui, é que assim, naquela época não tinha chovido na terra. Então eles não sabiam nem o que era. Olha aí, e diz a palavra do Senhor que ele chama as coisas não existentes, né, a existirem. Não havia ainda chovido para a humanidade na Terra, de acordo com o contexto bíblico aqui, é como se não tivesse realmente tido ainda nenhum tipo, a não ser o orvalho, não tivesse nenhuma chuva. Então o que Noé estava falando para a população da promessa de Deus é que era uma coisa que, assim, tipo, eles não tinham visto, mas Noé tinha a convicção de que ele nunca viu, iria acontecer. E os olhos dele iriam contemplar a promessa de Deus sendo realizada. Foi até feito chacota, com certeza, porque construir um barco daquele tamanho ali para colocar animais, doidão, tá doidão, né? Eu perguntaria, tá doidão, Noé? Com certeza. Mas não, essa fé lhe foi imputada como justiça,
para a salvação, porque ele creu nesse Deus e ele se relacionou com ele, ele ouvia a Deus e assim agiu de acordo com a sua palavra e creu de relacionar-se, entender que esse Deus é Deus, de que ele tinha todo o poder para fazer até uma coisa que ele nunca viu. Você crê que Deus pode fazer algo na sua vida que você ainda não viu, nem sabe como é? Sabendo disso, que é preciso que eu conheça a Deus a ponto de saber do poder dele, de quem ele é, e confiar a partir disso, que Deus ele é esse Deus que cumpre as suas promessas e não esmorecer. A próxima é confiar no caráter de Deus, mas para confiar no caráter de Deus você vai ter que conhecer esse caráter de Deus. E aqui vem um desafio para você, que é o seguinte: estude os atributos de Deus. Conheça em quem você está colocando essa fé. Se você está colocando a sua fé em um outro Deus, em outra coisa, às vezes você está colocando a sua fé numa religião. Você acha que o fato de você ir ao domingo, tem uma coisa. Fé e religião não é a mesma coisa, não, tá? Um ato ritualístico, ele pode envolver ou não a fé. Você pode fazer aquele ato ritualístico e não ter nenhum tipo de comprometimento com quem está recebendo. Você, por exemplo, você pode muito bem dar um presente para uma pessoa que você vai para o aniversário e não tem um relacionamento nenhum. Aquele presente não vai ter tanto afeto, é só um presente. Você pode também estar indo à igreja, fazendo até muitas obras, mas sem fé não adianta. Por quê? Porque é só uma obra, é só um rito vazio, sem significado. E muita gente está indo à igreja, está vivendo uma religiosidade e não tem fé alguma porque não tem relacionamento com Deus. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode estar agradando, achando que está agradando, que está fazendo muita coisa, mas se não tiver fé, que é a ponto de caminhar com Deus em sua dependência e conhecê-lo, você não está agradando a Deus. E Provérbios 3 e 5, ele diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Às vezes você tem um entendimento do que é o Senhor, mas é um Deus que você forjou para si. Às vezes você tem um entendimento de que você pode barganhar com Deus. E fé não é barganha. Fé é uma confiança. Se você tem que confiar, tem que depositar uma confiança numa pessoa e que você tem que dar uma coisa, ela tem que dar outra para vocês, não é um relacionamento. Troca comercial. Então, isso não é um relacionamento sadio. Né? Se você precisa cumprir todo um rito para poder chegar até aquela pessoa e dizer que tem um relacionamento e conhece, não, você é apenas um funcionário. Nós somos servos, sim, do Senhor, mas ele quer muito mais do que isso. Quando Adão ele cai no paraíso, é porque ele deixou de confiar de que Deus era justo o suficiente para cumprir aquilo que ele havia falado. No momento em que você comer dessa fruta, morrerá. E aí ele deixa de acreditar nisso, confia na palavra da serpente, né? E aí ele come do fruto e acontece o que Deus disse. Se você comer, você vai morrer. Às vezes fazemos isso também, nós confiamos em uma outra voz, confiamos na nossa voz, no nosso entendimento, achando que a nossa vida está muito bem, porque está indo tudo correto, mas não está andando com Deus, não está se relacionando com Deus. E aquilo que ele falou vai se cumprir e você vai deixar passar porque você não está conhecendo Deus de perto. Lembra de Jó? Jó, ele pode ser um exemplo de fé, ou de alguém que entendeu o que era a fé. No momento em que tudo estava indo muito bem, ele fazia todos os ritos, ele confiava no Senhor, ele sabia que o Senhor era Deus, mas ele não havia experimentado Deus de perto. E tudo, por isso que eu perguntei, quando tudo se acabou, família, gado, animais, tudo, toda a sua riqueza, ele estava sem nada, só havia Deus. Nenhum rito era suficiente, nem mesmo seus amigos eram suficientes para acalmar a sua dor. Eu recebi relatos, e aqui tem ela fala sobre uma grande depressão, e por conta do filho, ela não tirou a própria vida. E a fé, ela disse que desde pequena tinha muita fé, e foi a fé que salvou ela. Naquele momento com o Jó foi a mesma coisa, a fé porque ele conheceu Deus de perto. Naquele momento mais obscuro, Deus se revela, e essa fé é alimentada. Eu tive muito isso. Se não fosse a minha fé diante dos lutos que eu passei, eu não conseguiria ter levantado e ter
conhecido, foi justamente nesse processo que eu conheci a Deus e a minha fé foi alimentada. Não porque ele atendeu a uma oração, mas porque ele se revelou. E quando Deus se revela, a sua fé é alimentada, não pela barganha, mas por quem ele é. Diz que o que vem em nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. A Elizabeth Elliot, ela diz o seguinte: Deus nunca nos pede para confiar em algo que não seja digno de confiança. Ele se oferece a si mesmo. Ele promete, não está prometendo a promessa em si, porque muitos desses heróis até falam que eles não alcançaram essa promessa. Morreram sem alcançar a promessa, mas eles ganharam algo muito maior. Andaram com Deus. Ele promete a si. E essa fé, ela não é baseada no que eu sinto, mas na palavra dele. E a palavra dele só posso conhecer se eu conhecer o caráter dele. Esse é a segunda base da fé. A confiança no caráter de Deus. E para a gente fazer isso de modo prático, é que mesmo quando Deus não ouvia essa oração, aliás, quando ele não responder essa oração, porque ele ouve, reafirme sua fé em quem Deus é. Sabe? Olhe para ele, o autor e consumador da nossa fé. Para ele, entendendo que ele é bom e é soberano, ele cuida. Quando você conhece o caráter de Deus, os atributos de Deus, a sua fé é alimentada. E aquela fé que é do tamanho de um grão de mostarda, que Cristo fala, você consegue plantar e você vê ela germinar, não naquele momento. Realmente, é uma fezinha muito pequena que você tem, que nós temos. Mas quando nós depositamos num solo fértil de obediência, de amor, de conhecimento, sabedoria, que dá frutos. E você passa a caminhar com Deus. E quando as coisas não derem certo, pratique a gratidão. Mesmo quando Deus disser não para você. Ou quando o tempo de Deus for diferente do seu. Pratique a gratidão. Você tem a Ele. Pelo menos você está andando com Ele. E Ele é o maior tesouro e a maior promessa da fé. O Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte, que é o autor do O Discipulado, ele disse o seguinte, que somente aquele que crê obedece, somente aquele que obedece é o que crê. E Abraão é o exemplo disso. Ele é o pai da fé. Por quê? Porque ele obedeceu por meio da fé. Ele simplesmente fez. Uma das coisas que é característico da fé, vamos lá, bote aí, terceiro ponto, a obediência como características da fé. Uma obediência mesmo sem compreender a circunstância. Entenda, você compreende em quem a fé está sendo depositada, você não compreende a circunstância. A fé Abraão olhou para tudo aquilo ali e disse, é uma loucura, velho. Ele simplesmente obedeceu e partiu para uma terra que ele ainda ia mostrar. E ele estava casado. Tipo assim, é uma família que ele... Como assim? Eu vou para um canto que eu nem sei onde é. Mas ele creu e obedeceu. O maior ato de fé em nós é quando nós recebemos a palavra de Deus, nós já recebemos essa palavra, e nós cremos que Deus vai cumprir. E nós obedecemos. Não porque nós estamos apenas com um olhar fito na coisa em que nós iremos receber, mas naquele que é autor e consumador. Nele. Quando um filho, ele sai com o pai, né? Eu, por exemplo, fiz uma viagem com meu pai, eu adorava. Eu fiz umas 2 viagens com o pai. E eu tinha muita confiança nele, de que nada ia acontecer de ruim, não mesmo, não sabia nem o que ia acontecer, né? Também viajar com o pai, com a nossa família, era uma coisa muito imprevisível. Tudo podia acontecer, então se eu sou imprevisível, imagina a minha família. Pois é, né? Então, tudo podia acontecer, mas eu confiava no meu pai. Eu tinha plena confiança de que nada ia acontecer de ruim, ou que se acontecesse, a gente ia conseguir desenrolar. O filho, ele confia tanto no pai e na mãe, porque é como se fosse a segurança. Então, Abraão entendeu isso, de que até mesmo se ele desse o filho dele, Deus era poderoso para dar um outro filho. E por isso ele é chamado de o pai da fé, porque ele obedeceu, mediante não um sentimento, mas uma convicção, olhando para o consumador da sua fé. Então, hoje decida obedecer. Quando eu disser algo para você, não endureça o seu coração. Decida obedecer, decida colocar a sua fé em prática, porque a fé sem obras é morta. Essa obras é o obedecer, é o praticar.
E você faz porque você já tem a consciência e a convicção de quem Deus é. Mas na vida nem tudo são flores, não é mesmo, Maeli? Nem tudo é flor, meu amor. Porque há muitas provas. E nós chegamos agora ao quarto ponto, que é perseverança em meio às provas. E a gente vai passar por muitas provas, como diz Tiago. Uma miscelânea de cores, de provações. Ela é testada em meio a essas provações. Tem um hino que eu gosto muito, que é o Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Pois é, toda vez que a sua fé é provada, é uma chance de você crescer um pouco mais. Crescer não somente na sua maturidade, em provar de que você está sendo realmente amadurecido em Deus, mas também de provar de um Deus maior. Porque tem até acho interessante, é uma passagem de Nárnia, que a Lucy diz que o Aslan está muito grande, e aí ele disse, não, você é que cresceu, então à medida que você vai crescendo, aos seus olhos eu vou me tornando ainda maior. Então, à medida que você vai sendo provado, a sua fé e o seu relacionamento vão sendo colocados em prática, você vai vendo a Deus o quanto Ele é ainda maior. Todos os lutos que eu enfrentei, todas as perdas que eu enfrentei, me fizeram entender quem Deus é e como Ele é soberano, mesmo quando Ele não atendeu a minha oração. A pior das perdas que eu tive foi, assim, a que mais doeu foi a do meu pai, né? Mas, assim, a que mais mexeu comigo foi a da minha avó, porque foi muito sofrimento. E eu orei muito para que Deus curasse ela. Eu sei que ela já estava num momento, né, bem delicado, mas eu tinha esperança, essa convicção de que Deus poderia restaurar ela. E no momento em que Ele não restaurou, eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu lembro de sentar no chão e esbravejar com Deus e dizer coisas terríveis para o Senhor. Teve momentos que eu nem orei, eu simplesmente tranquei meu coração e disse, não há Deus, não há. Foi colocado à prova e não há. Mas na verdade Deus não foi colocado à prova. Eu havia sido colocado à prova, não o Senhor. E foi o livro do C.S. Lewis, né, sobre o luto, Anatomia de uma Dor, em que eu vi que Deus era soberano. E eu provei de um Deus que é plenamente soberano. E foi ali que eu disse, eu me rendo a esse Deus. E a minha fé, ela foi alimentada, mesmo quando a oração não é respondida. Sua fé não necessita de algo palpável, porque nossos olhos não estão fitos naquilo que se pode ver, mas nas coisas invisíveis. Andamos por fé e não por vista. É isso que Paulo fala. Então, se nós andamos por essa fé e não por algo apenas que se cumpra ou que nós precisamos pegar e dizer, tá aqui, eu só vou acreditar que nem Tomé, né? Se eu tocar nas perfurações, nas chagas, e aí se eu colocar o meu dedo na tua mão, aí eu vou saber que é o Senhor. Ele disse, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram, porque Ele é o alicerce da nossa fé, a presença dele, que você às vezes não vê, mas você sente, a convicção de que mesmo quando você não sinta, ele está lá, porque ele disse que ele anda com você no vale da sombra da morte, e que ele disse que ele estará contigo até a consumação dos séculos. A fé, lembra lá na palavra, naquele que é Deus e não mente, não muda. Tendo feito toda a vontade de Deus, você então diga, eu me alegrarei no Senhor. Perseverar, né? A perseverança dos santos, eles que alcançarão a coroa, não é porque você vai ser salvo por essa perseverança, mas é porque você vai perseverar e você vai ganhar a Ele. Ele é a maior recompensa. O Charles Spurgeon diz, né, que a fé não pode ser testada, é uma fé que não pode ser confiada, né? Não é confiável essa fé. Essas provas, elas nos levam ao amadurecimento espiritual. Elas te levam para mais perto dele e você fica mais madura. E quando é o tempo de receber aquilo que ele prometeu lá no início, você está apto para cumprir com o propósito de Deus. E essa fé te fará frutificar. Adentre esse portão, esse jardim pela fé.
adentre a presença de Deus e desfrute dele, que é o deleite, antes mesmo que você não tenha nenhuma virtude, sabe? Se deleite no Senhor. Fé é sobre encontrar o jardineiro. Fé é sobre crer que ele está lá no seu jardim todo dia, cultivando, cuidando de você. Mesmo quando chove, quando não chove, quando há uma seca, mesmo quando falta água, ele ainda é o jardineiro. Eu recebi outros relatos e eu vou falar só mais um aqui. Fora essa moça que venceu a depressão e a ansiedade com a fé no Senhor. E quantos de nós temos justamente isso? A fé, ela nos tira dessa escuridão da mente que a ansiedade, a depressão colocam no nosso coração, as nossas emoções, adoece as nossas emoções. E a fé é um desses remédios, desses bálsamos que é colocado em nosso coração e vai sarando e vai limpando. Você que está em um momento assim de fragilidade emocional, a colocar a sua fé em ação. Mesmo que você procure um acompanhamento psicológico, profissional, mas alimente a sua fé. Porque é como se ela fosse assim um lugar específico onde você ficará segura dos ataques à mente, sabe? Tanto é que a fé ela é comparada a um escudo por Paulo em Efésios, o escudo da fé, que dissipa, né, que te guarda dos ataques, dos dardos inflamados do maligno. E é justamente isso. A fé, ela te protege, porque você sabe quem Deus é. Quando chega uma dúvida, você sabe quem prometeu. Quando chega uma adversidade, uma provação, você sabe que Ele está com você. Isso é a fé. E tem mais uma, que é de um rapaz que disse que ele queria muito ser professor. E ele queria professor que, né, falasse de Deus e tivesse a oportunidade de expressar a sua fé. E ele foi ser professor de religião. E demorou muito para que isso acontecesse, mas aconteceu. Ele teve fé suficiente e viu se concretizar. É simples, mas às vezes a fé é tão simples. Nós que queremos ver algo muito grande, nem estamos prontos para viver esse algo grande. É isso. Bom, hoje eu tenho certeza que foi um dos mais especiais de todos, porque eu fui muito edificada quando eu fiz esse estudo. Eu aprofundei as minhas anotações. Aconteceu muita coisa durante essa semana e tudo isso me trouxe justamente para cá, para o lugar onde eu fui sarada, sabe? Eu precisava falar, mas falar ainda como se estivesse perto. E o Senhor fez isso. Eu acredito que você tenha sido tocado e eu espero que você fortaleça a sua fé. Caminhe com o Senhor. Conheça os atributos de Deus. Busque alguém que conheça, que seja mais sábio que você, que seja mais maduro na fé, que possa te apontar. Eu recomendo todos os livros sobre os atributos de Deus, realmente sobre os atributos de Deus, a pessoa de Cristo principalmente, para que você tenha a sua fé alicerçada, porque não é um sentimento e não é sem razão. Pelo contrário, é tudo isso junto, é muito mais forte, é uma convicção naquilo que Deus é. Bom, eu te espero no próximo vídeo. O próximo vídeo, sim, é contentamento. Se Deus quiser, esquece de me seguir lá no Instagram, de escrever aqui um comentário sobre o seu testemunho de fé, o que você achou, se está sendo edificado ou não. E eu te espero na próxima. Até!